Ele só tinha 10 anos quando foi convidado para apresentar um programa infantil. Imagine só o susto do hoje radialista Arnaud Filho diante dessa responsabilidade, sendo ele ainda tão pequeno. O que aquele menino não esperava era que iria se apaixonar pelo universo do rádio, onde construiria uma bela trajetória de vida. Hoje, Arnaud Filho nos fala sobre suas experiências e aposta nas novas gerações para dar continuidade a esse veículo que está sempre se reinventando. Eu, José Arnaud da Serra Costa Filho, trabalhei em rádio durante muitos anos com o nome Arnaud Filho. Comecei em rádio criança, garoto ainda, aos 10 anos de idade, na radiodifusora do edifício João Goulart, no 10º andar do edifício João Goulart. Quem me convidou para trabalhar, para fazer um programa dentro do programa dele, foi o saudoso Lima Júnior, que tinha o programa O Domingo é Nosso. Ele era amigo dos meus pais e convidou, o garoto podia apresentar um programa dentro de O Domingo é Nosso e tal. Encontrei Lima Júnior, inclusive, no estúdio de rádio. E ele disse assim, olha, quando aquela luz vermelha acender, você vai estar no ar. E eu, evidentemente, nervoso, tudo. Quando ele me deu o sinal que eu estava no ar, eu comecei a falar, devo ter dito muita bobagem, era criança, tinha 10 anos de idade, mas a partir daí nasceu aquela vontade imensa, aquele gosto imenso de estar naquele meio, de trabalhar em rádio, e isso perdura até hoje. A minha primeira carteira de rádio, que eu tenho ainda hoje, foi assinada por Djá Martins. Isso em 1963. Eu tinha 11 anos de idade. Na Timbira também eu fiquei muito pouco tempo. Inclusive eu apresentei um programa dentro do programa de Rui Dourado, que era Rádio Divertimentos Timbira, e eu tinha uma sequência infantil, um programa infantil que era Clube Infantil, dentro do programa de Rui Dourado, que era Rádio Divertimentos Timbira. Isso em 1963. Quando eu fui para Ribamar, em 64, ainda criança, com 12 anos, e fiquei lá até 69, até sair de lá com 17 anos, então a Ribamar, nessa época, se dizia a escolinha do rádio. Porque a Ribamar era do senhor Gerson Tavares, que era uma pessoa maravilhosa também. E uma coisa, no bom sentido, todas as pessoas tinham vez ali. As pessoas que na minha época do rádio estavam também no ar, Zé Branco é um deles, Raiol Filho, que nos deixou há pouco tempo, Itaporã Bezerra também nos deixou, Fernando Souza, eu trabalhei com ele na Difusora e depois na TV Educativa. A Maria Falcão me viu criança ainda na Rádio Difusora e depois, quando eu fui diretor da antiga Rádio Gurupi, eu levei Maria Falcão para a Rádio Gurupi e ela trabalhou inclusive conosco. Na Rádio Ribamar eu trabalhei com Hermelino Salles, Clodomir de Oliveira, Elzimar Santana, que até hoje está no ar, Lisa Martins, né? Na Gurupi trabalhei com Robert Cardoso, com Jackson Ébano, com Itaporã Bezerra, com Nonato Alves, Jurandir Souza, que foi inclusive presidente do Sindicato de Radialistas, na Educadora com Edivaldo Assis, com Nicomar Costa, com Dionísio da Ponte, Oliveira Ramos, que foi inclusive diretor artístico da Rádio Educadora, com o hoje desembargador Raimundo Cutrim, que foi diretor-geral da Rádio Educadora. Ele foi meu diretor na Rádio Educadora, inclusive. Tem vários colegas. Depois, na Rádio Gurupi, eu tive 3 vezes, 2 como locutor e a última como diretor-geral, de 77 a 81. Estive também na Rádio São Luís. Estive na Rádio Difusora depois. Eu comecei criança na Rádio Difusora, mas em 70 eu trabalhei, não exatamente na rádio. Eu cheguei a fazer aquilo que em televisão se chamava locução fantasma, só para anunciar próximo programa, etc., nos anos 70. Mas eu tive na Rádio São Luís, foi a última emissora de rádio que eu trabalhei, ainda como locutor, de 81 a 85, de 81 a 82 como diretor artístico e de 82 a 85 como locutor e redator. Eu trabalhava na Rádio Educadora, e a Rádio Educadora, você sabe que ela tem
Naquela época, inclusive, ela era a emissora mais potente AM, em onda média. Ela tinha 10 mil watts de potência, quando todas as outras não tinham 10 mil watts de potência. Outra vantagem que ela tinha sobre as outras, ela tinha, como tem até hoje, a frequência mais baixa do dial, que é 560 kHz, o que facilita muito a propagação. Então, a Rádio Educadora era a rádio mais ouvida no interior do Maranhão. Evidentemente que o pessoal que hoje é egresso da universidade é um pessoal que tem uma técnica mais aprimorada, porque evidentemente que passou pelo estudo universitário. Os colegas mais antigos, nós tivemos vários nomes, muitos já se foram, e todos eles também nos deixaram o ensinamento da Universidade da Vida. Eu tive a honra de trabalhar com um dos maiores nomes do rádio nos anos 50 e 60, que eu conheci na Rádio Ribamar, chamado Marcos Vinícius de Almeida, professor Marcos Vinícius de Almeida, que era inclusive professor catedrático de português do Liceu Maranhense e era o locutor-chefe da Rádio Ribamar, uma espécie de diretor artístico dos dias atuais. A Rádio Ribamar, inclusive, tinha um slogan, está em todas, e cobríamos todas as inaugurações que o então governador Sarney fazia. E nós ganhávamos muito pouco, ganhava pouco mais do salário mínimo, alguns ganhavam só o salário. Quer dizer, o que nos movia não era a questão financeira. O que nos movia era gostar, era estar ali, gostar daquilo, fazer cobertura de carnaval. Cobertura de carnaval, eu hoje não teria mais condição de fazer, porque eu tenho um problema de rouquidão, mas naquela época se fazia cobertura de carnaval, começava 3 horas da tarde e terminava 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã do dia seguinte. Cobertura de Bumba Boi, que nessa época tinha o desfile de Bumba Boi na Praça de Odoro, começava 6, 7 horas da noite e terminava de madrugada, na madrugada do dia seguinte. Tudo isso se fazia o quê? Tomando refrigerante, evidentemente que às vezes uma cervejinha, uma coisa assim, mas era pelo prazer de estar ali fazendo aquele trabalho. Eu acho que o rádio é um veículo tão dinâmico que ele se reinventa. Bernardo Almeida foi um grande nome do rádio, da televisão, escritor, jornalista, membro da Academia Maranhense de Letras. Ele escreveu um livro, Éramos Felizes e Não Sabíamos. Nesse livro, ele diz que quando foi inaugurada a TV Difusora Canal 4, ao mesmo tempo que era colocada no ar a imagem do progresso do Maranhão, que era o slogan primeiro da TV Difusora, começava o declínio do Rádio Grau 10. O Rádio Grau 10, a que Bernardo Almeida se referia, era a Rádio Difusora do Maranhão. Mas, veja bem, o rádio, ele se reinventa e se reinventou durante todos esses anos. Exemplo, quando veio a televisão, o rádio vai acabar, vai ceder lugar à televisão. O rádio não acabou. O rádio continuou, evidentemente, se recompondo. Muita coisa que era do rádio foi para a televisão. Exemplo, os programas de auditório, que eram do rádio, foram para a televisão. As novelas, que eram do rádio, foram para a televisão. O rádio buscou novas alternativas. Veio o FM. Evidentemente que o rádio FM, a qualidade de áudio é superior à do rádio AM. O que o rádio AM fez? Buscou uma alternativa, até hoje, vitoriosa, que é o jornalismo. Hoje convencionou-se que o rádio AM deve se dedicar mais ao jornalismo e o rádio FM, por ter uma qualidade de áudio melhor do que a do rádio AM, coloca músicas, se dedica mais à divulgação de músicas. Mas, ou seja, há espaço para todo mundo. As novas gerações estão muito mais bem informadas. Inclusive, essas novas gerações têm muito mais acesso às novas tecnologias. Então, eu acho que essa turma nova se reinventa. E eu acho que eles, hoje, nós é que vamos aprender com eles. E eu, inclusive, acho isso maravilhoso. Quando eu dou aula, eu digo assim, olha, gente, aqui é uma troca de informações. Eu não tenho a pretensão de querer ensinar vocês. Eu vou passar alguma coisa para vocês e vocês também vão passar alguma coisa para mim. E eu vou dar um exemplo. Quando se fala, por exemplo, em tecnologia da informação e informática, os alunos com certeza conhecem mais do que eu. A Timbira era PRJ9, ZYY9. Eu acho que já mudaram esses prefixos. A Rádio Ribamar era onda tropical e onda média. Onda tropical ZYM8, onda média ZYF21. A Rádio Difusora, a onda
a onda média ZYF23 e a onda tropical ZYF24. E veja que essas emissoras, essas 3 emissoras aqui, a Timbira tinha onda curta, era a única que teve onda curta, que paradoxalmente o nome é curta, mas é que leva mais longe o sinal. A Timbira teve onda curta, onda média e onda tropical. A Ribamar teve onda média e onda tropical. E a difusora, a AM, dos Bacelar, teve onda média e onda tropical. Acredito que muitas delas desativaram a onda tropical e a onda curta também. Até porque com a rádio na internet, a internet faz o que no passado a onda tropical fazia e a onda curta também fazia. A rádio Gurupi só teve onda média, era ZYF25 na época, que hoje é Rádio São Luís. O prefixo mudou, os prefixos mudam de vez em quando. A Rádio Educadora, no meu tempo, era ZYF26, hoje o prefixo é outro, tenho certeza. As frequências, até algumas continuam as mesmas, praticamente todas continuam as mesmas frequências. Para os de ontem, os jornalistas e radialistas de ontem, muitos inclusive que já são até mais velhos do que eu e que já se preparam até para uma aposentadoria, para aqueles que ainda estão na ativa, eu acho que a vida ela é um caminhar permanente. Todos eles deram suas contribuições, continuam dando. Ainda que não estejam mais no ar, né? Só o fato de terem seus nomes lembrados, né? Já é uma contribuição. Né? As novas gerações são aquelas que estão assumindo o rádio, a televisão, o jornal, a comunicação, e essas novas gerações hoje têm ferramentas que nós talvez não tenhamos tido, né, no nosso tempo. Então eu acho que é uma construção permanente, todas essas pessoas têm mensagens maravilhosas para transmitir. Eu agradeço a Deus por todos esses momentos felizes que eu tive e tenho. Aliás, eu só tenho, eu não posso mais nem pedir nada para Deus, Ele já me deu tanta coisa, eu só tenho que agradecer.